Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, aqui no canal Ministério Zoe, Vivendo a Vontade de Deus. Eu sou o pastor Fábio e todos os dias eu tenho estado aqui para trazer um devocional especial para você, como esse de hoje, que tem como tema Palavras de Maldição. É isso mesmo. Você pode perguntar, pastor, mas existem palavras de maldição? Existem palavras que possam sair da nossa boca que pode amaldiçoar alguém? Isso é real? Isso existe? Então eu vou dizer algo importante para que você possa começar a entender e raciocinar junto comigo. Amém? As palavras que saem das nossas bocas, queridos, elas têm o poder de abençoar ou de amaldiçoar. Eu digo isso com base na palavra de Deus, na Bíblia. Quando você lê a Santa Escritura, você lê, por exemplo, o Antigo Testamento, que conta muitas histórias do povo de Israel, né, desde a criação do mundo, na formação da civilização, você vai perceber que em algumas histórias, como por exemplo Noé ele libera a palavra. Depois que ele sai da arca, ele toma lá, ele fica embriagado, né? Ele é o primeiro bêbado da Bíblia. Ele fica embriagado e ele amaldiçoa o seu filho Cã. E quem era Cã? Cã foi aquele que gerou todo o povo de Canaã. E através da vida de Cã, Noé liberou uma palavra de maldição sobre aquele povo. E se você estudar a história desse povo cananeu, você vai ver o quanto eles sofreram, serviram a outros deuses, e realmente foi um povo que sofreu muito porque eles não tinham uma paternidade, eles não tinham assim um líder que realmente amava o povo, mas pelo contrário, eles tinham ali reis, né, que eram verdadeiros ditadores. Só para você ter uma ideia, um deles tinha o costume, quando ele ia lutar contra outros povos, eles sequestravam aqueles povos, né? E os líderes daquele povo que ele estava guerreando, ao ponto de cortar o polegar da mão e o polegar dos pés. Ou seja, ele não tinha ali uma liderança de exemplo, mas uma liderança maldosa, de muita maldade, né? E isso tudo é reverberação lá daquela palavra que um dia Noé liberou sobre a vida do filho dele, Cã. E você vai ver várias outras situações na Bíblia de palavras de maldição que repousam sobre gerações futuras. E isso ele é real, porque as nossas palavras, queridos, tudo aquilo que sai da nossa boca, elas não são somente para o nosso mundo físico, natural, mas ela reverbera também no mundo espiritual, tendo o poder de materializar, sim, aquilo que eu acabo pronunciando. Quando você olha para a Bíblia e você vê, por exemplo, livro de Hebreus, capítulo 11, quando o próprio Deus, né, é citado ali no livro de Hebreus, onde diz que as coisas que hoje existem foram formadas pela palavra de Deus que não existiam. Então nós começamos também a entender que, como nós somos imagem e semelhança de Deus, nós temos ali algumas essências primárias de imagem e semelhança de Deus. Nós também, quando nós falamos, através da fé, nós podemos materializar aquilo que nós estamos pronunciando. Então a palavra de maldição, biblicamente falando, ela tem sim um poder de abençoar ou de amaldiçoar. E nas nossas vidas, em nosso tempo, ela não é diferente. Ela é assim. Quando você fala algo, você tem o poder de abençoar ou de amaldiçoar alguém. Pastor, me mostra na Bíblia isso daí. Vou mostrar para você então
o primeiro texto para que você possa entender aí. O livro de Tiago, capítulo 3, é um livro que fala muito sobre esse órgão pequenininho chamado língua. E eu convido você a ler esse texto inteiro, esse capítulo inteiro. Mas nós vamos ler o verso 9 e 10 do capítulo 3 de Tiago, vou colocar na tela, e você vai poder acompanhar comigo aí. Diz assim, ó. Com a língua bendizemos ao Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus. Você viu só? Então é bíblico dizer que isso realmente, lançar uma palavra de maldição, pode reverberar na vida de alguém. Mas, pastor, mas vai reverberar na vida de todas as pessoas? Qualquer palavra que eu disser vai reverberar na vida de qualquer pessoa? Não, queridos. Não. Eu vou explicar melhor para você com relação a que tipo de pessoa essas palavras de maldição vai repousar. O livro de Provérbios 26:2, que é um livro que nós aqui no canal Ministério Zoe, que trabalhamos com cura e libertação, usamos muito, ele diz assim para nós, ó: como o pardal que voa sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição sem motivo não chega ao seu destino. Ok? Ou seja, ela precisa ter um motivo. E que motivo seria esse? O motivo seria uma legalidade, o pecado na sua vida é o que traz e que pode reverberar essa maldição. Agora, nós também temos que tomar um certo cuidado, porque a palavra de maldição, quando ela é dita ela é pronunciada por uma autoridade, por exemplo, pai, mãe, professor, tio, avós, chefe de trabalho, né? Pastor. Essas palavras, elas têm um peso muito grande. Elas têm um peso muito grande. Por isso que a minha vida pessoal, ela não pode dar esse motivo justo para que a maldição ela venha reverberar na minha vida. Pastor, mas um pai pode liberar a palavra de maldição na vida de um filho? Libera, queridos, mesmo sem perceber. Mesmo sem perceber, na hora do nervoso, na hora que o filho apronta, na hora que o filho não acerta um trabalho que o pai ou a mãe pediu para fazer. A palavra de um professor, né? A palavra de um pastor, a palavra de uma autoridade em geral sobre uma nação. Pastor, uma palavra de uma autoridade de uma nação, ele pode liberar uma palavra e amaldiçoar a nação inteira? Sim, pode. E é essa que mais pega. Por quê? Porque quando a palavra de maldição dita de uma autoridade, ela lança sobre a nação, se a nação ela é uma nação corrompida pelo pecado, a palavra repousa. E ali ela vai cumprir aquilo que foi dito. Está entendendo, queridos? Como que funciona? Porque as nossas palavras, queridos, as nossas palavras, elas são sementes que uma vez lançada, elas podem nascer e começar a dar frutos. Pode ser que não venha a nascer? Pode ser. Mas elas podem também nascer e podem dar os seus frutos, e muitos deles são frutos de destruição. Ou seja, se eu abençoo, palavras de bênção são sementes que podem nascer e gerar bênção. Palavras de maldição, palavras que são lançadas, que elas podem nascer e em algum momento ela gerar frutos de destruição. Amém? Mas olha só o que a Bíblia também nos ensina no livro de Provérbios, capítulo 16, verso 23, para que nós possamos aprender aí um pouquinho mais sobre as palavras de maldição. O coração do sábio torna prudente a sua boca, e com os lábios ele promove a instrução. Vou repetir esse texto
porque ele é bem importante para nós. O coração do sábio torna prudente a sua boca, e com os lábios ele promove a instrução. Queridos, nós sabemos que o ser humano, muitas vezes, ele quer justificar a sua fala, aquilo que ele diz, né? Ele quer justificar porque eu sou assim, porque eu sou sangue quente, né? E na verdade não existe sangue quente, sangue frio, sangue morno. Mas na verdade existe pessoa sábia e pessoa tola. Porque quando as situações acontecem em nossas vidas, é ali que nós vamos demonstrar o quão sábio nós somos e o quanto nós temos acatado as palavras da sabedoria divina de Deus. Porque quando a situação acontece, você pode se irar, você pode se irritar, mas você tem que tomar cuidado com o que vai sair da sua boca. Porque o que sair da sua boca, ela pode acabar se cumprindo na vida daquela pessoa. E você que é cristão, você tem que ter palavras de bênção. Palavras de bênção. Quando Jesus ensina sobre amar o nosso próximo, ele também ensina, logo depois, a amar os nossos inimigos e abençoar aqueles que nos amaldiçoaram ou que nos maldisseram. Nós temos que bendizer eles e não maldizer, abençoar e não amaldiçoar. Porque você imagina se você começar a amaldiçoar todo mundo que fez mal para você, vai virar uma guerra, né? E de guerra o mundo já está cheio. Então eu preciso ter um coração sábio, e essa sabedoria não é uma sabedoria que vem de mim, mas uma sabedoria que vem de Deus, e a Bíblia nos instrui a pedir essa sabedoria para que nós possamos ter a nossa boca prudente, para que nós possamos falar somente aquilo que promova instrução ou edificação. O livro de Efésios, capítulo 4, verso 29, ele reforça isso que eu estou dizendo para você. Olha só. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que transmita graça aos que a ouvem. Amém? Então, queridos, a palavra, ela pode amaldiçoar como ela pode abençoar. Se você olhar, por exemplo, na Bíblia, você vai ver sempre os pais na sua sequência, né? na sua normalidade, tradição, eles chamam o filho mais velho e abençoam o filho mais velho, né? Abençoam os seus filhos que ali estão. Noé foi uma grande exceção. Por quê? Diante da vergonha que Noé passou, que foi o seu alcoolismo, né? Ele ficar embriagado, e Cã tirar sarro dele, né? Falando isso até mesmo para os próprios irmãos, fez com que Noé se irasse, né? E fizesse uma tempestade num copo d'água e amaldiçoasse toda uma geração de Cã. Isso mostra o poder da palavra e que palavra é semente. Então, queridos, nós temos que olhar para os nossos filhos e para todos que estão à nossa volta, mesmo diante do estresse e das situações que podem nos irritar, e ter uma mente, um coração sábio, para que nós possamos falar coisas que edifiquem e não coisas que amaldiçoam. Pastor, mas e se eu estiver debaixo de uma palavra de maldição lançada por alguém? Como que eu faço para poder resolver isso? Queridos, quando nós estamos debaixo de palavras de maldição, a primeira coisa que nós temos que fazer é perdoar aqueles que nos lançaram a palavra, seja ele quem for. Nós temos que liberar perdão. A Bíblia nos ensina que se nós queremos ter o perdão de Deus, nós também devemos perdoar o nosso próximo. Então, eu liberando perdão sobre a vida daquele que me amaldiçoou através das palavras, eu libero perdão
sobre a vida daquela pessoa, e junto com o irmão, que ali eu vou estar confessando isso, né? Confessando, junto com aquele irmão, eu vou renunciar toda palavra de maldição que possa ter repousado na minha vida. É claro que antes de eu perdoar o irmão e antes de eu fazer essa renúncia, eu tenho que confessar o máximo de pecados possíveis. Porque entenda, queridos, que a maldição, para ela que ela possa repousar, ela precisa ter pecado e legalidade na minha vida. Então, se eu confesso meus pecados, se eu me limpo, se eu confesso a Jesus, Jesus, ele simplesmente me limpa de toda injustiça. E quando eu renuncio, eu simplesmente não aceito aquela herança de maldição que foi gerada. Então, aí sim, eu libero perdão para aquela pessoa que me amaldiçoou, que lançou essa palavra sobre a minha vida, renuncio e abençoo aquela pessoa para aquela pessoa ser abençoada. E ali aquele irmão que está ouvindo essa confissão de pecados vai orar com você, concordando com você, conforme diz Tiago 5,16, para que haja cura, porque a maldição ela pode sim trazer enfermidades físicas e espirituais. Pode trazer esterilidade, filhos pode não gerar, mulheres, meninas pode não gerar, e não é só gerar na questão de ter filhos, mas também na vida financeira, profissional, na sua vida sentimental, né, emocional. Ele pode simplesmente ficar travado por causa de uma palavra de maldição. E as pessoas podem passar muitas vezes anos, ou até mesmo uma vida inteira, debaixo dessa palavra de maldição. Sendo assim, o que a Bíblia nos ensina? Perdoar, liberar o perdão, renunciar a toda maldição vinda por palavras de maldição. Eu renuncio, libero perdão, oro junto com o meu outro irmão, né? Conforme Tiago 5,16, oro e sou curado de toda essa maldição que pode ter repousado em minha vida. Amém? Pastor, eu não sinto que eu estou debaixo de uma palavra de maldição. Eu não sinto que eu estou debaixo de uma palavra de maldição. Mas eu tive lá um parente, um pai, a mãe, o avô, a avó, que me xingou muito na minha infância. Me humilhou muito na minha infância. O que isso pode reverberar em algum momento na minha vida? Sim. Lembra que eu disse que a palavra de maldição ela é como se fosse uma semente? Ela pode nascer a qualquer momento. E ela pode dar os seus frutos, que são frutos de destruição. Então, mesmo que ele não esteja reverberando na tua vida agora, ela pode reverberar em algum momento, em algum estágio da sua vida. Amém? Por isso, o mais certo é você, mesmo que você não esteja percebendo essa ação da palavra de maldição na tua vida, você liberar perdão, perdoar essa pessoa, abençoar e renunciar essa maldição na sua vida. Amém? E claro que se você precisar de ajuda para fazer isso, né? Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp que passa embaixo da tua tela aí, né? Tá passando direto, constantemente aqui embaixo, o WhatsApp, e você pode entrar em contato comigo ou com a pastora Rita. Nós podemos te trazer maiores informações e te ajudar sobre essas situações. Mas saiba, queridos, muitas, para não dizer a grande maioria das pessoas que nós atendemos, muitas delas estavam debaixo de palavras de maldição e foram libertas e foram curadas de todo esse mal. E hoje vive uma vida feliz em nome do Senhor Jesus. Amém? Por isso, se você estiver precisando de ajuda, estiver debaixo dessa palavra de maldição, seja que ela esteja reverberando ou não ainda na tua vida, fala com a gente e nós vamos poder te ajudar. Amém? Deixa eu orar por você e pedir para você curtir, comentar e compartilhar e se inscrever em nosso canal. Bom? Querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós louvamos e adoramos ao Senhor e agradecemos ao Senhor por mais esse dia, por essa palavra que nos trouxe tanto ensinamento, Pai. Que o Senhor, através dessa mensagem, doce Espírito Santo, o Senhor possa trazer à minha mente, à nossa mente, à mente desse irmão, dessa irmã,
todas e qualquer palavra que possa de alguma forma querer repousar em forma de maldição na vida deles, para que eles possam, Pai, sim ser ajudados, ser livres e libertos de toda suposta maldição que foi lançado sobre a vida deles, Pai. E tudo seja para a honra e a glória do teu santo e poderoso nome, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.